Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, pessoal, vamos aí falar desse tema polêmico demais, né? Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal, meu filho, ajuda o Xande a crescer, dependo de você. Muito bem, sem perder tempo, então, o presidente do Vasco, né, segundo aí o Coluna do Fla, crédito da Coluna do Fla, e a reportagem escrita pelo senhor Pedro Paulo Catônio, diz que o Vasco, né, o presidente do Vasco, faz denúncias graves e ofende o BAP do Flamengo. Meus amigos, ontem foi Leila. Eu ouvi dizer também que o do Cruzeiro, mas não sei se foi ele que fala o Pedrinho, eu posso estar confundindo esse Pedrinho aqui do Vasco com o Pedrinho lá do Cruzeiro do BH, né? Mas é o seguinte, segundo aqui o Coluna do Fla, né, representantes dos principais clubes do Brasil se reuniram nesta segunda-feira, antes de ontem, para debater a união dos times. Tudo bem, né? Eu até botei no vídeo de ontem e tal, para criar a liga e tal, etc. E isso daí foi a própria CBF que está patrocinando isso daí. Porém, segundo o Coluna do Fla, nem tudo foram flores. O presidente do Vasco, Pedrinho, subiu o tom e detonou o Luiz Eduardo Batista, o BAP, o mandatário. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo na minha visão. Primeiro, aí abre aspas aqui para o Pedrinho, que ele falou, né? Segundo o Coluna do Fla. Recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, falou diversas vezes, com sua prepotência e arrogância, num tom que não me agrada, mas eu escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, a preocupação dele não era o empréstimo, mas ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco de 3-0 para o Palmeiras, iniciou Pedrinho. Aí vamos ver aqui, continuando aqui, né, segundo o Coluna do Fla. Então eles colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter do elenco, então eu tenho que chegar para o meu treinador e falar que tenho que perder? Ele fez uma pergunta. O meu treinador tem que ser filho da mãe e falar para os jogadores que são sem caráter, que temos que perder porque peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo? Acrescentou. E aí o Coluna do Fla apontou aqui, né, que isso aconteceu no dia 1º de outubro de 2025, ano passado. O Vasco enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque. Na ocasião, os paulistas disputaram o título do Brasileirão ponto a ponto com o Flamengo. Então os cariocas foram presas fáceis e sofreram 3-0. Né? BAP e os torcedores do Flamengo se irritaram com a passividade do rival no dia em que houve o citado empréstimo. Aí tá aqui, eles continuam, o Coluna do Fla continua dizendo, né? União Palmeiras-Vasco faz uma pergunta. Outro ponto que tem incomodado os principais times do Brasil é a questão da posse dos clubes. Isso porque o Vasco está prestes a se tornar uma SAF do empresário Marcos Lamáquia, filho de um dos donos da Crefisa, banco que tem Leila Pereira, presidente do Palmeiras, como a sócia. Portanto, a situação se tornaria um conflito de interesse. Olha, meus amigos, é o seguinte, estão de olho no dinheiro do Flamengo. Não tenho nada com o Pedrinho, respeito o Vasco da Gama, respeito o Palmeiras, meu irmão é vascaíno doente, né? Zoou ele, me zoa quando o Flamengo perde sem problema nenhum. Tem um amigo também que ele é palmeirense também, né? E até no passado ele ficou brincando, não, o Palmeiras não perde, Libertadores, o Palmeiras que manda. Mandou muito bem. O principal jogo perdeu, que foi a final. Mas isso daí são coisas de torcedores. Agora, falando na questão de seriedade, a lei da SAF é uma lei boa, interessante, só que está tendo alguns erros na execução dessa lei. Eu não conheço a lei, nunca parei para ler, mas talvez ela precise haver uma readequação. O que não pode acontecer, o que aconteceu no Vasco, o que aconteceu no Botafogo, o que eu acho que também no Atlético Mineiro, que o cidadão compra a SAF, em vez dele recuperar o clube, sanear o clube, ele pega o dinheiro e faz investimento em jogadores, como aconteceu com o Botafogo, e está o resultado aí.
O Vasco foi mais emblemático, porque infelizmente venderam a SAF para pessoas que, na minha visão, não eram pessoas sérias para poder estar ali ao comando do time, da importância do Clube Vasco da Gama. E a verdade da verdade é que o Flamengo incomoda. O Flamengo incomoda, né, a dona Leila, isso daí é notório, todo mundo vê, isso daí é claro, ela quer se comparar ao Flamengo, ela quer comparar o Palmeiras ao Flamengo, com todo o respeito ao Palmeiras, mas não tem como comparar. São níveis, degraus diferentes. O Palmeiras é o único que está rivalizando com o Flamengo aí e tal. Sim, pega a dívida do Cruzeiro, do Palmeiras, pega quanto é que o Palmeiras vale, pega a dívida do Flamengo, pega quanto é que o Flamengo vale, você vai ver o grau de endividamento do Palmeiras em relação ao do Flamengo. Ok? Pega quanto que o Flamengo fatura com arquibancada, venda de camisa, televisão, enfim, tudo, e pega do Palmeiras. Então, assim, não tem como, meu amigo. Um clube no Brasil que poderia rivalizar com o Flamengo nessa questão financeira seria o Cruzeiro, perdão, o Corinthians. Mas, infelizmente, o Corinthians está com a administração aí meio atravessado. São Paulo também, o próprio Vasco, que tem, vou botar assim, que eu acho que são tem sempre as maiores torcidas aí, não igual o Flamengo, degrau abaixo, um degrauzinho abaixo o Corinthians e 2, 3 degraus abaixo esses demais, São Paulo, o Vasco, né? Eu acredito que tem torcidas ali que chegam. Mas esse pessoal tá de olho no que o Flamengo ganha. Shopee, meu amigo, cuida do seu time. Aqui o Pedrinho tá falando aqui, tal, que o BAP, que não sei mais, não tô falando do Flamengo, do BAP. Claro que tá falando do Flamengo. Inveja. Pedrinho tá fazendo até uma administração boa no Vasco? Sim. Me digo mais, se não fosse o Pedrinho no Vasco, eu acho que o Vasco já tinha fechado as portas. Porque não ia ter aquela questão da ação jurídica que tomou lá a parte da 777, né? O Pedrinho, aos trancos e barrancos, tentou fazer uma reestruturação. Parece, não sei dizer, mas parece que o Vasco entrou em recuperação judicial, né? Não vou aqui afirmar, mas acho que entrou em recuperação judicial, sim. Então, o Pedrinho, dentro daquilo que ele pode, ele está fazendo um bom trabalho no Vasco. Só que o Vasco, meu amigo, é um problema complicado, mas está fazendo. Agora, é claro que ele está olhando para a grama do Flamengo, que a grama do Flamengo é bem verde. Então ele queria ter o Flamengo, como Leila, queria ter o Flamengo. Queria que o Palmeiras fosse um Flamengo, queria que o Vasco fosse um Flamengo, mas não é. Não é. Olha, gente, uma coisa que eu falo. Tem dois caras que são tem 3 que eu vou botar aqui, que eu admiro. Primeiro é o Bahia, porque eu acho que o Bahia, dessas SAF, para mim, é a que presta. A SAF do Bahia. Montando um bom elenco, tá aí, Bahia disputando ali pau a pau em cima, talvez uma hora vai ser campeão, pode ter certeza disso, né? Tocando a vida deles, compra, vende, troca, não tem polêmica, não tá de olho no dinheiro de ninguém. Outros 2 que eu admiro, todos os erros, talvez, do John Textor, mas eu admiro a forma dele, ele tenta fazer alguma coisa com as próprias forças, com os próprios esforços. Talvez ele botou a mão lá onde botou o chapéu onde a mão não alcança e está com problema. Tranquilo, acontece, mas toca a vida dele. Tinha uma amizade, não sei com o BAP, mas tinha uma amizade muito boa com o Landim. Tinha hora que me irritava como torcedor, achava que Landim podia ter essa amizade toda, mas é torcedor, né? Emoção. E o Pedrinho do Cruzeiro, que é um cara que o Cruzeiro não está bem no campeonato brasileiro, mas é um cara que fez bons investimentos, fez boas contratações. Ano passado no Brasil o Cruzeiro foi muito bem. Para mim foi uma decepção ele perder, que eu acho que quando chegou ali na semifinal, para mim era o favorito, foi uma decepção perder. E tá tocando a vida. E um quarto time que eu vou colocar aqui, que eu admiro também, com toda a dificuldade que eles têm e tudo, mas fazem excelentes contratações. Eu vou dizer mais. Para mim, as melhores contratações esse ano foi do Palmeiras e depois do Fluminense. O Fluminense pegou o dinheiro que ganhou lá no Mundial,
investiu bem, não sei se pagou dívida, não sei dizer, mas investiu bem, fez excelentes contratações. Eu acho que o Fluminense esse ano é um dos candidatos ao título brasileiro. Eu acho que é o Fluminense. Quem tem hoje mais condição de tirar o título do Palmeiras é o Fluminense, na minha opinião. Tem Fla-Flu, acho que é sábado, né? Fla-Flu. Posso ser sincero, e eu acho que o Fluminense tem total condição de vencer o Flamengo. Eu sou flamenguista, mas estou sendo sincero, né? Eu acho que o time do Fluminense está mais pronto. O elenco está melhor, né? Está mais equilibrado. Tem um bom técnico, o Zubel Dias. Eu acho que está mais pronto. Então, a gente analisar o futebol sem clubismo. Sou flamenguista, sou. Tem hora que o meu torcedor fala alto, sim, sem dúvida. Mas tem que ter o devido equilíbrio. Agora, Pedrinho, Leila, toma conta do clube de vocês. Porque, tá feio. E assim, eu como torcedor, consumidor do futebol, estou preocupado dessa parceria aí Palmeiras-Vasco. Todo mundo, não é só eu não, tem muita gente aí com a orelha em pé, porque eu, na minha opinião, assim, eu conjecturando, que compartilhando com vocês, não estou acusando ninguém de nada, não estou falando que ninguém vai fazer isso, mas assim, o que eu imagino é que Dona Leila, se ela não ficar no Vasco, não ser reelegida lá presidente, ela de repente vem pro Palmeiras, ela vem pro Vasco, que aí tá em família, tá o enteado dela, que obsta de passar a direção lá da SAF para ela. E eles ficaram no Vasco. Até dizem que ela é vascaína, né? Eu ouvi dizer isso, não sei se é verdade. Então, meus amigos, assim, que a coisa tá estranha, tá? O futebol brasileiro tinha tudo para se tornar, talvez a segunda, terceira, passar até a Alemanha, a Bundesliga, das principais ligas do mundo. Mas, infelizmente, por causa dessas picuinhas, não vai para frente. Questão de sintético, a CBF que é a culpada. A CBF tinha que dizer assim, olha, não pode, pronto, acabou. Não pode por quê? Porque a FIFA proíbe. Vê lá se tem seleções aí, Copa do Mundo em jogo de grama sintética. Não tem. Vê se tem jogos da FIFA em grama sintética. Não tem, nem amistoso. E por que a CBF deixa? Na Inglaterra não tem, cara. E olha que lá o clima deles é péssimo. Na Alemanha não tem, o clima é péssimo. Por que no Brasil tem um clima tão bom? Né? É estranho isso. Então, assim, meus amigos, é complicado essa situação do Flamengo. Mais tarde, daqui a pouco a gente vai falar aí da provável escalação, né, onde assistir, tudo aí do jogo Flamengo e Cusco, tá bom? Então, beijão no coração, Deus abençoe a todos. Fui!